Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aí caminhando, né, para o final do nosso 7º ano, tá? Só que a gente tá caminhando para o final, ainda não acabou, tá? Então ainda tem coisa para fazer, certo? Vocês vão receber nessa aula, certo? Algumas questões do livro para fazer. Então ouça o vídeo da explicação, façam as questões, mandem de volta para a plataforma, certo? Depois que vocês responderam, depois que vocês conferiram o que vocês responderam, né, com o gabarito, manda de volta, porque se não tiver, né, atividade, né, se não ver o que vocês estão fazendo, não tem como a gente fechar média, tudo bem? Se não criaram ainda essa rotina, né, pega esse finalzinho, né, de bimestre e cria. Toda segunda e terça tem aula de história, então toda segunda e terça eu vou ver, né, o que eu tenho que fazer e vou me programar, né, para fazer e para mandar, tudo bem? Pessoal, nessas últimas aulas nós vamos falar então, né, sobre a atividade mineradora, né, que é a exploração aí, né, dos metais preciosos em Minas Gerais. Como que vai ser, né, a dinâmica, né, econômica dessa exploração, né, e como que vai ser a cultura, né, como que vai ser essas influências que vai ser deixada aí pra gente. Tudo bem? Então, nos capítulos anteriores, nós falamos aí da cana-de-açúcar, né? Com a expulsão dos holandeses, né? Essa produção de açúcar, né? Que acontece aqui na colônia, ela vai entrar em crise. Então, nós vamos ter aí, né? Uma outra fonte de renda. Tudo bem? Então, pessoal, nós vimos, né? Que essa divisão, né, da história do Brasil em ciclos econômicos, né, é uma coisa aí, né, que não usa mais, certo? E nós vamos ver agora, né, que o século XVIII ele é marcado pelo ouro. Tudo bem? Essa era outra atividade que vai gerar grandes lucros para a coroa portuguesa. Então vocês vão ver, pessoal, que aqui na colônia vai ser encontrada, né, grande quantidade de ouro, mas a maioria não fica aqui, vai para Portugal, tá? Então essa grande quantidade de ouro que é encontrada aqui na colônia não vai beneficiar nem a colônia e nem quem morava aqui na colônia. Tudo bem? Bom, a mão de obra, pessoal, utilizada nessa atividade, né, era sobretudo, né, de escravizados africanos e de afrodescendentes, mas também nós vamos ter aí, né, a mão de obra, né, de brancos pobres, de negros libertos que buscavam melhores condições de vida, tá? Então, é o que nós vamos ver nessa aula, certo? Que vamos usar o livro páginas 236 a 239. Tudo bem? Bom, a atividade mineradora, pessoal, na região, né, do atual estado aí, né, de Minas Gerais, vai transformar a vida na colônia, mas como eu disse para vocês, não vai significar o enriquecimento dos seus habitantes. Tudo bem? Grande parte, né, da população, né, ficou excluída aí, né, da riqueza e do luxo, né, que eram proporcionados pelo ouro, né? Além disso, pessoal, a maioria da população escravizada, né, passou a trabalhar nas minas e não mais na lavoura, certo? Isso vai provocar uma crise de abastecimento e nós vamos ter aí, né, surtos de fome, principalmente na região das Minas Gerais, certo? Porque vocês vão ver nesse capítulo que quando se tem a notícia que foi descoberto ouro na região das Minas Gerais, muita gente vai para essa região, certo? Então nós vamos ter muitas pessoas no mesmo lugar e não vai ter comida, né? Porque quem trabalhava na lavoura está trabalhando nas minas agora, certo? Nós brincamos, né, sobre aí, né, na época aí, né, da cana de açúcar, que na colônia não se plantava só
cana-de-açúcar, porque ninguém comia só cana-de-açúcar. Vai acontecer a mesma coisa com o ouro, certo? Foi todo mundo trabalhar, né? Nas minas, quem que planta o que a população precisa comer? Então, nós vamos ter aí surtos de fome na colônia toda e principalmente nessa região onde nesse momento nós vamos ter um número concentrado de pessoas. Tudo bem? A descoberta do ouro, pessoal, aí no final, né, do século XVIII, vai coincidir com a crise, né, da economia açucareira, que foi provocada aí, né, pela concorrência holandesa nas Antilhas, né? Então, os holandeses são expulsos do Brasil, né? Eles começam a plantar a cana-de-açúcar nas Antilhas pela proximidade com a Europa, né? O produto produzido nas Antilhas chegava na Europa mais barato, né? Então, o nosso açúcar aí, né, acabou ficando muito caro e ninguém comprava. Tudo bem? A mineração, pessoal, com a descoberta aí do ouro, né, vai se tornar uma das principais atividades econômicas da colônia, mas não vai substituir, né, totalmente o cultivo e o beneficiamento aí da cana-de-açúcar, tá? Pessoal, quando a gente tem, né, a economia girando em torno da cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar entrou em crise. Isso não quer dizer que nós não vamos mais plantar cana-de-açúcar. Isso quer dizer que a nossa economia não vai mais girar em torno da cana-de-açúcar. Tudo bem? Vai acontecer a mesma coisa aqui, né, com a exploração do ouro na região das Minas Gerais, tá? Nesse momento, a economia da colônia, ela vai gerar, né, vai girar em torno dessa exploração, tá? O ouro, né, diferente aí, né, da cana de açúcar, a gente não pode plantar, certo? A partir do momento que você extraiu esse ouro, entre aspas, aí ele não nasce de novo, tudo bem? Hoje, pessoal, a nossa economia, ela não gira em torno, certo, da exploração de ouro no Brasil, mas isso não quer dizer que nós não temos mais esse tipo de atividade, certo? É a mesma coisa que vai acontecer na colônia. Nós vamos ter aí um boom, vai se explorar muito, vai muito ouro para Portugal. Vai chegar uma hora que o ouro que eles vão encontrar, né, não vai ser mais suficiente para Portugal, não vai trazer tanto lucro quanto trazia antes. Isso quer dizer que essa atividade vai deixar de existir? Não. Isso quer dizer, né, que a nossa economia não vai girar mais em torno desse produto, nesse caso, o ouro. Tá? É aí que depois vai entrar o café, depois do café vai entrar a borracha, tá? Mas isso não quer dizer que se deixou de plantar cana-de-açúcar no Brasil, que se deixou de explorar aí, né, o ouro, os metais preciosos, que se deixou de plantar o café, que se deixou de extrair a borracha, tá? Que isso são atividades que acontecem até hoje. Tudo bem? Então, pessoal, o que vai permanecer nesse momento que nós vamos estudar, né, como aí, né, a principal fonte de riqueza na América Portuguesa vai ser a exploração de ouro, certo? Bom, então, pessoal, falamos aí, né, que com a descoberta, né, de ouro na região aí, né, dos atuais estados, né, de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, isso vai atrair, a atenção de muitas pessoas, né, levando-se aí a povoar essas regiões e as pessoas vão em busca desse tal metal, né, precioso aí, tudo bem? Esse metal valioso. Isso, pessoal, vai impulsionar o desenvolvimento das vilas e das cidades, né, próximas às minas, né, local onde habitavam os exploradores e se realizavam outras atividades, né,
como o comércio, especialmente de alimento e de roupas, né? Quem trabalhava nessa exploração, né, das minas precisava comer e precisava se vestir, então vai desenvolver um comércio aí nessa região, tudo bem? Vocês têm um mapa, pessoal, aí na página 237, né, das principais vilas e cidades que vão surgir aí no século XVIII, né, por causa dessa exploração, certo? Desse boom aí, né, do ouro, certo? Nós vamos ter então, pessoal, esse desenvolvimento populacional, né, que o mapa mostra pra gente, né, na região mais ao centro do sul do Brasil colonial, certo? A capital foi transferida, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, isso no ano de 1763, certo? Essa transferência, pessoal, é por causa, né, da proximidade, né, da capital, né, de uma importante atividade aí, né, econômica, né? Então, Rio de Janeiro, né, fica mais perto da região das Minas, né, do que Salvador. Tudo bem? E o Rio de Janeiro também, né, tinha o porto aí, né, que era fácil escoar essa produção aí para Portugal. Por isso que nós vamos ter essa mudança da capital, certo? Bom, o ouro, pessoal, então vai se tornar aí, né, uma atividade muito lucrativa, certo? Então vai ser aí, né, uma fonte de obtenção de riqueza, né, na América Portuguesa, né, no século aí 18. Só que nós também vamos ter outras atividades econômicas também, certo? Vão ser atividades aí, né, de manutenção e vão ser atividades em menor escala, né, do que a exploração aí dos metais preciosos do ouro, tudo bem? Então nós vamos ter, pessoal, papel de destaque, né, para os tropeiros, né, que vão vender carne e couro, certo? Eles vão vender, né, em feiras aí do Rio de Janeiro, né? Então no Rio de Janeiro que se ia, né, para abastecer aí, né, o pessoal aí das minas, certo? Nós vamos ter a continuidade, né, da extração do pau-brasil, né, que foi aí, né, a nossa primeira atividade econômica, e nós vamos aí continuar tendo a produção de cana de açúcar, tá? Também aí na página 238 nós temos um mapa, né, da produção e do comércio interno, tá? Então, as atividades, né, secundárias que aconteciam junto, né, com a exploração aí do ouro, né? Então eram as atividades, né, que aconteciam, né, para abastecer, né, essas vilas que surgiram, para abastecer, né, os trabalhadores que estavam aí trabalhando nessas minas. Tudo bem? Pessoal, a gente termina por aqui. Vocês vão ter então as questões. Tem a atividade também aí da página 239. Façam o que tem que fazer. Não é porque não tem mais prova que eu não vou fazer mais nada, né? Vocês estão na escola para aprender, não para fazer prova, né? A prova vai ser aí uma consequência, certo? Dúvidas, tira pelo gabarito. Se permanecer, manda por e-mail e a gente se vê na próxima aula.